Aula Radiciação. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o conceito de radiciação, aplicar o conceito de radiciação de números inteiros no conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, além de relacionar uma raiz a uma potência de expoente racional. Raiz enésima aritmética é nada mais, nada menos que uma operação que envolve dois componentes, onde um deles é chamado de radicando, o outro é chamado de índice, e a operação, o símbolo que aparece, é chamado de radicando. No que consiste essa operação? Consiste em procurar um valor tal que este valor elevado ao índice da raiz resulte no radicando da raiz, ou seja, raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a N é igual a A. Exemplo: raiz quadrada de 16. O resultado é igual a 4, pois o quadrado de 4, lembre que 2 é o expoente, é o índice da raiz, é igual a 16. 16 é o nosso radicando. Quando o índice não aparecer no radical, nós admitimos que ele será igual a 2. Alguns exemplos. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, visto que 3 ao cubo é igual a 27. Da mesma forma que raiz oitava de 1 é igual a 1, pois 1 elevado a 8 é igual a 1. Raiz quinta de menos 1/32 é igual a menos meio, pois menos meio elevado a 5 é igual a menos 1/32. E assim irá acontecer com raiz quadrada de 0 é igual a 0. Raiz quarta de 16 é igual a 2. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Raiz quarta de menos 16 não tem solução dentro do conjunto dos números reais, pois não existe um número real que, elevado a um expoente par, resulte em um número negativo. Raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4. Algumas propriedades da radiciação. Quando nós tivermos uma raiz de índice n de um radicando que é uma potência de expoente m, nós podemos multiplicar uma constante pelo índice e a mesma constante pelo expoente. Por exemplo, raiz quadrada de 4 elevado a 3 é o mesmo que raiz quadrada de 2 vezes 2, onde teremos 4 elevado ao cubo vezes 2. Veja que o número p exibido na propriedade é escolhido aqui como 2, e o número n é 2. Pela definição, o número m é 3. Raiz quarta de 4 elevado a 6 é a mesma coisa que raiz quarta de 4.096, que será igual a 8. Outra propriedade. Raiz enésima de um produto de A por B
é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Veja que nós podemos separar as raízes conservando os índices das raízes. Por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 3 é o mesmo que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3, onde raiz quadrada de 4 é igual a 2 e raiz quadrada de 3 não tem solução inteira. Desta forma, ficamos com 2 raiz de 3. Raiz enésima de uma fração. Nós podemos separar a fração pelas raízes enésimas. Por exemplo, raiz cúbica de menos 27 sobre 8 é o mesmo que raiz cúbica de menos 27 dividido pela raiz cúbica de 8, que resulta em menos 3/4. Quarta propriedade. Se nós tivermos uma potência cujo expoente é m e a base é a raiz enésima de A, isso será igual a raiz enésima de A elevado a m. Ou seja, o expoente da potência maior passa a ser o expoente do radicando. Exemplo, o quadrado da raiz cúbica de 64. Isso é o mesmo que raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado, que resultará em 16. Raiz de raiz. Nós podemos conservar o radicando da raiz menor e a raiz interna e multiplicar os índices das raízes, ou seja, raiz quadrada da raiz cúbica de 729 é o mesmo que raiz de 2 vezes 3. E o índice é 2 vezes 3 de 729, que resulta em raiz sexta de 729, resultando em 3. Relação entre potenciação e radiciação. Toda potência de expoente fracionário, expoente racional, pode ser convertido numa raiz, onde, se o expoente é uma fração, o denominador dessa fração passará a ser o índice da raiz e o numerador dessa fração passará a ser o expoente do radicando. Exemplo, 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 elevado a 1, que será igual a 2. 16 elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre 16 elevado a meio, ou seja, 1 sobre a raiz quadrada de 16, que é igual a 1/4. 32 sobre 243 elevado a menos 1/5. Lembre-se da propriedade. Nós podemos mudar numerador e denominador de posição, alternar o sinal do expoente para então converter para raiz, ou seja, raiz quinta de 243 sobre 32 elevado a 1, o que resulta em 3/2. Agora, nós vamos calcular alguns valores, algumas potências e raízes por meio do uso da calculadora. Como, por exemplo, iremos calcular 3 ao quadrado usando uma calculadora científica. As calculadoras científicas geralmente seguem esse padrão. Essa é uma calculadora Windows, mas as calculadoras científicas usuais seguem esse mesmo padrão. Então, nesse caso, nós digitamos a base da potência e tem essa opção aqui, x ao quadrado. Nós teclamos x ao quadrado e apareceu o resultado 3 ao quadrado, que é 9.
Uma forma alternativa, porque aqui o expoente é fixo, é 2, é fazer da seguinte forma. Digitamos a base da potência. A essa tecla aqui, que x elevado a y, nós vamos teclar e nós podemos escolher o expoente, no caso, o 2. Então, 3 ao quadrado vai ser igual a 9. No caso de quinta potência de menos 2/3, nós temos que digitar a base. Veja que o parênteses é fundamental. A calculadora possui o parênteses. Nós vamos abrir o parênteses, teclar e menos, digitar 2 dividido por 3, fechar o parênteses e aí sim nós vamos teclar em x elevado a y para digitar então o expoente 5. Ficamos desta forma com aproximadamente 0,13. Veja que se nós resolvermos o resultado aritmético, de forma aritmética, ficamos com menos 32 dividido por 243. Vejamos, menos 32 dividido por 243, o resultado será o mesmo, menos 0,13. Se nós quisermos calcular 8 elevado a 1/3, digitamos a base, a tecla x elevado a y, pois nós vamos escolher o expoente. Como nosso expoente é uma fração, nós vamos abrir um parênteses para digitar essa fração. 1 dividido por 3, fechamos os parênteses e teclamos em igual. 8 elevado a 1/3 é igual a 2. Veja que de forma aritmética, nós também chegamos a esse resultado. Raízes. Nós vamos então calcular aqui uma raiz, cujo índice é 4. Então, veja que a calculadora tem essa opção para que você escolha o valor do índice. Assim, nós digitamos primeiro o índice da raiz, nós teclamos nessa tecla especial para a raiz e nós vamos digitar agora o radicando, que no caso é 16. Raiz quarta de 16 é, portanto... Não, aqui é um erro. Nós temos aqui que digitar primeiro o radicando, teclar no botão da raiz e agora sim teclar no índice da raiz. Assim, nós obtemos o resultado, que é 2. Algumas calculadoras você faz o inverso. Primeiro, digita o índice da raiz, tecla na função para depois digitar o radicando. Outras seguem ao contrário, como é o caso dessa aqui. Para raízes cujo o índice é o próprio 2, existem calculadoras que já têm a tecla específica, como é o caso dessa aqui. Nós vamos simplesmente digitar 0,16, que é o radicando, teclar na raiz, já vamos obter aqui o resultado 0,4. Veja que há também a opção de índice 3. Se nós quisermos utilizar essa tecla, nós faríamos novamente 0,16, que é o radicando, teclaríamos na tecla que nos permite escolher um índice, 2, e faríamos o mesmo resultado, que é 0,4. Assim, nós encerramos a nossa videoaula sobre radiciação e esperamos que você consiga aplicar esse conceito nessa disciplina e também em outras.